Olá, está no ar o Rio em Pauta, o programa que vai aprofundar a discussão dos principais assuntos da cidade. No programa de hoje, a nossa pauta é sobre mais uma morte envolvendo procedimento estético feito de forma clandestina. É a terceira só neste ano. A microempresária Fernanda Assis tinha 29 anos. Ela fez um preenchimento de glúteos no dia 4 de outubro. No entanto, 9 dias depois, Fernanda teve uma parada cardiorrespiratória em casa e não resistiu. A polícia descobriu que ela fez esse procedimento com um produto estético ilegal, o Metacril. A aplicação foi feita por Daniele Cândido Cardoso, conhecida como Dani Bumbum, que já possui ficha policial. A esteticista foi presa em 2015 portando substâncias injetáveis proibidas. Daniele é a terceira pessoa presa nesse ano envolvida com a prática ilegal da profissão. Em julho, a bancária Lilian Calisto morreu após fazer o preenchimento com o Dr. Bumbum. Dias depois, foi a vez de Pati Bumbum ser presa. Ela se dizia médica e aplicava silicone industrial nos pacientes. Já a médica Geisa Leal responde em liberdade pela morte de uma mulher e pela perfuração do intestino de uma outra paciente após uma lipoaspiração. Até que ponto vale a pena correr riscos por causa da beleza? Para responder essa e outras perguntas, eu converso com a psicóloga Michele Intrator. Muito obrigado, Michele, pela sua presença. Como é que a gente consegue justificar um comportamento como esse? Esse tipo de comportamento não é racional. Por mais que a mulher ou a pessoa tenha dados e fatos de que o corpo dela está magro ou está aceitável, né, ou está bonito, ela não valida isso racionalmente, porque emocionalmente ela está presa em alguma questão com o corpo, não é uma escolha racional. É o quê? Um distúrbio da imagem? Ela não se vê da forma como ela está no espelho? Muitas vezes ela não se vê da forma como ela está, muitas vezes ela é muito autocrítica, ela sempre quer melhorar. Esse comportamento excessivo de querer o tempo inteiro melhorar é que é problemático. O que leva a pessoa a cometer esse procedimento que já foi comprovadamente errado, né? Já foi visto que é errado, a fazer para ele? Porque, como eu falei, ela não valida racionalmente que muitas vezes a outra cirurgia deu errado. Ela emocionalmente está presa com alguma questão em relação ao corpo. Seja porque ela o tempo todo ouviu da mãe ou dos pais que ela era gorda, seja o tempo todo ela foi comparada com outras pessoas. Então, ela emocionalmente, ela se percebe de uma forma diferente da qual ela está. Quando que a vaidade se transforma em obsessão? Quando ela excessivamente busca uma perfeição, muitas vezes inalcançável. E eu acho que também é muito estimulada, assim, pela nossa cultura. Por exemplo, eu ando estudando bastante outras culturas, por exemplo, a europeia, é totalmente diferente a relação dessa cultura com o corpo e com a alimentação. Eu acho que no Brasil se exacerba muito uma busca de uma perfeição inalcançável. Esse tipo de comportamento se enquadra em relação às doenças da beleza, por exemplo? Ou seja, caminha para anorexia, bulimia? Sim, muitas vezes desenvolve sim uma anorexia, uma bulimia, porque ela o tempo todo se cobra melhorar, emagrecer, não percebe os resultados, não valida o próprio emagrecimento, apesar de muitas vezes ter dados, né, tipo a calça fica larga, a blusa fica larga, ela não valida e o tempo todo está buscando uma utopia. Agora, quando que a gente percebe que isso está começando e já se transforma numa ameaça? Quando a gente percebe que a pessoa fica muito autocrítica com o corpo, ela evita se expor. Muitas vezes ela deixa de ir para ambientes como praia, como alguma festa, seja para não comer, seja para não expor o corpo. Quando ela excessivamente se preocupa com a alimentação, quando ela deixa de comer, quando ela vai muito para a academia, busca fazer exercícios também de forma excessiva. A percepção de que a beleza se adapta, ou seja, de tempos em tempos nós temos um padrão, né? E é justamente essa busca que provoca esse tipo de problema. Ou seja, as pessoas cada vez mais estão em busca daquilo que não conseguem se adaptar no seu corpo. Elas buscam uma utopia, muitas vezes que a sua genética não permite, que às vezes ela olha a foto, nas mídias sociais eu acho que se divulga muito corpos ideais, que muitas vezes são retocados, que tem Photoshop, que tem alterações,
Isso vai estimulando uma utopia que é quase inalcançável para a maior parte de nós, seres mortais. O nome correto seria o quê? Transtorno dismórfico corporal, é isso? Transtorno de distorção da imagem, dismórfico corporal também. E isso pode chegar a ser tratado, né, com o tempo? Sim, sim. De que forma? De que forma? Trabalhando muito a relação familiar, porque eu percebo no meu consultório, com os meus atendimentos, que está muito relacionado à família, às relações familiares com pai e mãe, baixa autoestima a partir dessas relações. Tem um dado cultural também, que nós estamos no Brasil, eu acho que se evidencia muito os corpos, temos a cultura da praia, temos esse estímulo constante, né, de ter corpos sarados. E, em paralelo, também o social. Amigos que podem ter feito bullying com a pessoa. As mídias sociais, eu acho que exacerbam essas utopias. Agora, configura aqui um quadro de ansiedade severa, né? As pessoas não se controlam diante de uma busca que às vezes não chega, é isso? Eu diria uma autocrítica, um perfeccionismo, mais do que uma ansiedade. Talvez a ansiedade possa ser uma consequência do tempo todo a pessoa se criticar e buscar dietas restritas e se cobrar, fazer uma alimentação muito restrita, que é humanamente quase impossível. E isso pode sim gerar uma ansiedade, porque as pessoas também esperam resultados milagrosos, sabe? Acha que vai fazer um procedimento aqui e vai mudar completamente o corpo. Não adianta, acho que para mudar o corpo realmente é uma mudança de estilo de vida, não existe milagre e as pessoas muitas vezes não querem ter trabalho, é isso que eu sinto. Agora, identificando alguns sinais típicos, né? Amigos, parentes, né? A própria família, ela pode ajudar de que forma? Procura ajuda, especializada em transtorno alimentar ou especializada nesse tipo de transtorno da autoimagem. Pode procurar um psiquiatra, pode procurar um psicólogo. O tratamento geralmente é feito com uma equipe multidisciplinar, com nutricionista, psiquiatra, psicólogo. Muitas vezes para que se chegue a uma situação saudável, né? Sim, sim. Normalmente a equipe trabalha em conjunto. De que forma você atua com outros profissionais para convencer esse paciente a chegar num patamar saudável? Trabalhando a relação normalmente com a própria cobrança e com a comida. Porque fica pesado. É claro que todo mundo tem que procurar a sua melhor versão, eu sou a favor disso, mas quando isso se torna um excesso, é preocupante. Qual a mensagem que você daria a alguma pessoa que se identifica com esse tipo de transtorno? Muitas vezes a pessoa que tem esse tipo de transtorno não sabe identificar. Então, se ela percebe que a relação com ela mesma está pesada, ou a relação com a comida está pesada, sabe, ou está excessiva, ou se ela anda se cobrando demais, demasiadamente, procura ajuda. Porque mesmo ela não sabendo o que é direito, pode melhorar, essa relação pode melhorar, pode ser mais leve. Michele, muito obrigado pela Obrigada, sua participação. Sérgio. Ficamos por aqui, até o próximo Rio em Pauta.